Boa tarde a todos. Agora nós teremos uma apresentação fantástica do Fernando Belchior. Acho que dispensa citar o currículo dele, porque todo mundo conhece o Fernando. Trabalho impressionante que ele faz, e dessa vez ele conseguiu me impressionar ainda mais com as cadeiras que ele trouxe. Não sei se vocês viram, eu não tinha tido a oportunidade de ver ainda pessoalmente. Eu vou pedir o Fernando para poder falar para a gente aqui como que a gente faz para localizá-lo, a rede social, e desejar uma excelente apresentação. Bom. Bem, primeiro, muito obrigado a todos pela presença. Tá? Eu estou me sentindo um pouco esquisito com esse negócio aqui, esse microfone, né, mas ele vai ser necessário. O objetivo, pessoal, dessa palestra, tá, é trazer, aliás, muito mais do que uma palestra, eu preferiria e adoraria que a gente fizesse um bate-papo, para que mais do que uma palestra, eu ficar falando aqui e vocês ficarem me ouvindo, tá? Que eu conseguisse passar a importância de um assunto e que caminho seguir para vocês aprenderem a usar esse conhecimento. Ok? Ou seja, eu vou fazer todo o possível para que a palestra não seja uma coisa que vocês vieram aqui, ouviram, e isso não tenha provocado nenhuma transformação, nenhuma mudança positiva para vocês. Por isso que eu proponho que, ao invés de ser uma coisa que eu vou ficar aqui falando, que a gente transforme isso num exercício. Tá? Esse exercício, eu trouxe aqui canetas e papel, tá? Para quem quiser brincar com os números. Tá? Normalmente, no Brasil, a gente não aprende a usar matemática a nosso favor. E a matemática, ela é uma ferramenta poderosíssima. Tá? Por quê? Nos tempos de hoje, né, a gente ouve falar muito em narrativas e fake news e não sei o quê. Matemática não admite essas coisas. Tá? E empresa é número, é conta. Né? No frigir dos ovos, né, o que a gente quer da nossa empresa é que ela produza lucro. Porque senão, se a empresa não tiver lucro, ela não sobrevive. Tá certo? Para quem tem uma empresa, né, depende da empresa para viver, a empresa precisa produzir lucro. E para produzir lucro, tá, a gente precisa, entre várias coisas, mas saber calcular o preço correto. Tá? A discussão que eu mais vejo aparecer em grupos de marcenaria, alguém que começa e fala assim, como é que eu cobro? Né? Aí, normalmente, a gente ouve assim, isso aí é de cada um. Né? Muito bem, pode ser de cada um, mas eu vou ensinar para vocês um método que é infalível para calcular um preço que vai produzir lucro. Tá bom? Ok? Tá claro isso? Tá? Então, vamos lá. A qualquer momento, me interrompam, perguntem. Quem quiser papel e caneta, então vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um bloco de papel e caneta, quem quiser, obrigado, por favor. A Evelyn vai entregar para vocês, tá? E você vai passando. Então, pessoal, tem aqui a apresentação formal, slide, né? Que vai servir de base, né? Mas a qualquer momento tem dúvida, pergunta. Então vamos passar. Quando eu olhei esse slide na minha máquina, ele estava direitinho, ele não estava torto assim. Não sei que arte que eu fiz para ele ficar desse jeito. Mas esse é o nosso roadmap. Tá? Depois, para quem quiser a apresentação, eu vou passar para vocês meu WhatsApp, as nossas mídias sociais, e aí basta me mandar e eu respondo. Tá? Então, meu WhatsApp, quem quiser anotar, 12 9 8148 0883. 12 9
8148-0883. E a gente está... 0883. 981480883. Em todas as mídias a gente está Fernando Belchior Marcenaria Fina. Instagram, Facebook e YouTube. Tá? Ok? Então, nós vamos passar por esses itens. Passa o primeiro, por favor. Agradecer primeiro a presença de vocês, a todo o pessoal da Mega, né? Se vocês já organizaram um aniversário, um churrasco, vocês sabem o trabalho que dá. Imagina organizar uma feira, né? Então, o pessoal da Mega, muito obrigado por todo o trabalho e pela importância que a cada ano o evento ganha, tá? No cenário, principalmente da marcenaria, mas dos ofícios no Brasil em geral, tá? Então, vamos para o próximo. Quem que é a nossa gigantesca empresa? 4 pessoas, certo? Dona Evelyn, que está aqui, minha sócia, seu Elber, que está lá cuidando do stand, né? Dona Rose, que cuida de limpeza, organização lá da nossa marcenaria, e eu, né? Não poderia esquecer da Dona Rose, né? E eu, que sou a fake news do negócio, certo? Próximo, né? Por que nós estamos aqui? Obviamente tem um interesse, né, comercial, para a gente aumentar o conhecimento a nosso respeito, né? Se vocês acreditarem em tudo aquilo que eu disser aqui, né, e se parecer bom, pô, o cara é bom, né? Se não, aumenta a minha capivara, né? Vai piorar a minha imagem. Mas o objetivo é a gente se tornar cada vez mais conhecido, obviamente, tá? E também espalhar conhecimento, deixar um legado para o país, né? A gente vai ficando velho, vem a importância de deixar um legado, tá? Para frente, tá? Pessoal, uma coisa importantíssima, tá? Eu prometo a vocês que durante a palestra, tá? E eu faço força a cada instante da vida de ser assim, não contar mentira. Então eu não vou contar nenhuma mentira para vocês, e se eu perguntar alguma coisa para qualquer um, eu peço que vocês não mintam para mim, tá? Tipo, se a coisa está boa, digam, se a coisa está ruim, digam, tá? E se não, né? E estabelecer uma diferença importante, tá? Que parece estar... Não sei se as pessoas pensam a respeito disso, mas tem fato e tem opinião, tá? Aqui, quando for fato, eu vou dizer, quando for opinião, eu vou dizer, tá? Opiniões, cada um tem a sua e acabou. Fato, se ele é fato, né? Tá certo? Hoje em dia, a coisa está meio assim, confusa, né? Não, quando eu disser, isso aqui é fato mesmo, tá? Aí não quer dizer, ou é uma mentira ou é verdade. Se é uma verdade, é um fato, acabou, é indiscutível, tá? Vamos para frente, por favor, tá? Então, antes de passar para o próximo slide, né? Todo mundo sabe o que é um orçamento, tá? Orçamento do ponto de vista comercial. Todo mundo sabe? Tá? Não estou falando do orçamento doméstico, do orçamento da União, aquele orçamento que a gente manda para o cliente. Todo mundo sabe o que é um orçamento? Tá? Sabe? Sim? Quando você recebe um orçamento, como é que você sabe se o orçamento está bom? Não bom do ponto de vista do preço, tá? Mas o que você, quando você recebe um orçamento, você fala, esse orçamento foi bem feito. O que o orçamento deve ter para que seja bem feito? Boa descrição do quê? Do produto ou serviço, né? Que mais? Formalidade. O que é formalidade? Dados da empresa, descrição do produto. O que mais, pessoal? Atender aos interesses de ambas as partes, né? Concordo, só que isso se traduz numa descrição perfeita de direitos e deveres de cada um. Ou seja, você, fornecedor, vai dizer para o teu cliente o que você vai entregar, tá? Como é que aquele produto vai ser usado, não é um manual, mas linhas gerais, qual é a garantia que você dá para aquele produto, e em compensação você vai dizer para o cliente o seguinte, olha, estou te entregando para uma mesa, mas se você tentar voar com ela, ela não vai funcionar.
Ou a garantia é de 5 anos, mas você não pode pular do Everest com a mesa nas costas. Provavelmente vai dar algum problema, tá certo? Ou seja, condições de uso, porque é pouco comum a gente ver pessoas usando contratos. Na realidade, tá? O orçamento, ele funciona, tá? Como um contrato informal. Então, se você deixar brecha, deixar buraco, tá? Isso pode trazer problema para você como fornecedor ou para o seu cliente. E a gente não quer nenhuma das duas coisas. Então, quando a gente pensa em orçamento, normalmente a gente pensa muito no dinheiro. Ah, custa tanto, como é que eu vou pagar? Mas um orçamento bem feito, o ideal é que ele fosse o mais parecido possível com um contrato, dizendo como é que o seu produto vai ser usado, quando é que ele vai ser entregue, se você atrasar, que multa você paga ou que penalidade você vai sofrer. A mesma coisa se o cliente atrasar com os pagamentos, como é que é feito o pagamento, tá? Então, todas as condições que regem aquela relação comercial, tá? Temporária ou não, o ideal é que estivessem descritas no orçamento. Tá claro isso? Então, orçamento, a gente pensa muito em quanto é, como é que vai ser pago, mas o ideal é pensar no todo, tá? E assim, quando eu mando um orçamento para o cliente, o último orçamento que eu lembrei, o item observações, que é onde trazia tudo, tinha 18 itens. 18. Parará. Eu sempre procuro pensar em tudo para que fique tudo claro para o cliente. Perfeito? Tá? Tranquilo? Oi, diga. Eu comentou sobre a importância da validade no orçamento. Prazo de validade. Principalmente no nosso ramo, qual é o ideal? Porque a gente sabe que as matérias-primas alteram bastante. Tá, então eu vou dizer o seguinte, você vai estabelecer o prazo de validade do seu orçamento de acordo com a estabilidade que você tem nos produtos que você está comprando, tá? Ok? Então, por exemplo, se você tem um orçamento dos materiais que você vai empregar e o seu orçamento tem uma validade de 7 dias, tá? Eu diria que é pouco razoável você dar um prazo de validade do orçamento superior a 7 dias. Tá? Isso contando que você fez a cotação hoje com o teu fornecedor, ele te deu 7 dias e você está passando o orçamento hoje. Porque se você passar daqui a 3 dias, você vai dizer, o prazo de validade desse orçamento é de 3 dias, porque você não tem garantia, né? Ou então você já coloca uma ressalva. Olha, esse orçamento é válido caso não haja alteração dos preços das matérias-primas empregadas, por exemplo. Tá? O que não é legal no orçamento é você deixar a coisa solta. De tal forma, né, a gente tem um outro problema também, né? As relações no Brasil, a gente não é muito bom, eu acho, em estabelecer relações formais. E aí a coisa fica meio pastosa. Às vezes isso acontece, não é por falha, e às vezes, infelizmente, as pessoas fazem isso intencionalmente. É má índole. E não é dessa forma que uma relação deve rolar, na minha opinião. Tá? Tranquilo? Se você dá um prazo maior, a chance de você comprar um material mais caro, né, dependendo do mercado que você atua da tua margem, você vai acabar operando com prejuízo. Isso pode acontecer. Tá? Tranquilo? Então, documento formal que apresenta ao cliente é uma estimativa detalhada de preço. Eu fui procurar uma definição formal, tá? E quando eu vi essa palavra estimativa, eu fiquei um pouco em dúvida sobre usá-la. Tá? Agora, o que significa estimativa? Tá? Uma estimativa é porque você fez um cálculo, você estimou. Isso não quer dizer que aquilo que você informou para o cliente não deva ser mantido. Então, do teu lado é uma estimativa, mas para ele é um preço fechado. Tá certo? Diga. Mas essa apresentação, pessoal, é só me pedir e eu mando. Tá? Tranquilo? Então, prazo e condições para execução de um serviço ou fornecimento de um produto. Né? Aqui no Brasil, a gente diferencia produto e serviço. Tá? Mas, na realidade, se a gente pensar, um serviço também é um produto. Aqui, normalmente, produto a gente pensa em alguma coisa física e serviço é alguma coisa que a pessoa está executando. Tá? Mas um serviço é um produto, né? Algo que está sendo entregue para o cliente. Ok? Vamos para o próximo. Tá? O que é preço e qual é o objetivo do preço? Então, pessoal, o que é preço? Vamos lá. Qualquer pessoa que queira apresentar a definição de preço. Vou escolher um voluntário obrigatório? Preço básico é o que você vai cobrar do seu cliente.
que é preço? Valor que eu pago por um produto. Todo mundo concorda? Quem discorda? Você discorda por quê? Porque valor tem outras coisas envolvidas, não só o preço público. Vamos lá. Eu diria que, embora pareça que não, mas ambos podem estar certos, por quê? Quando a gente fala de valor, tá, essa palavra valor ela tem dois sentidos, e perdão, seu nome? Uma o Guilherme usou, quando a gente usa a palavra valor no sentido de quantidade. Né? Quando você chega e diz assim, qual o valor desse carro? A pessoa diz, 50 mil reais. Tá? E Marcelo usou valor num outro sentido, tá? Que é diferente de preço. Tá? Valor é aquilo que o cliente enxerga. O cliente compra quando o valor é superior ao preço. Todos vocês aqui, eu inclusive. Quando eu olho para uma coisa e eu acho que aquilo ali vale mais do que eu estou pagando, eu compro. Quando eu acho que vale menos, eu não compro. Exemplo, você está aqui, nesse local, com um pouco de sede, uma pessoa chega para você com uma garrafa de água, uma garrafa começa aqui, e diz, você chega, estou com sede, quanto é? 100 reais. Você fala, não vou comprar. Porque você sai daqui, atravessa a rua e paga 5. Tá? Se você estiver no meio do deserto, sem beber água há 3 dias, seus rins estão quase colapsando, tá? E o cara chegar com essa garrafa e disser, são 100 mil reais, e você tiver os 100 mil reais, eu tenho a impressão que vocês vão pagar. Tá certo? O preço mudou e o valor também. Então, o valor, pessoal, é aquilo que é a importância que a gente dá para alguma coisa, a relação entre o benefício que eu vou receber e a dor do desembolso da grana. Perfeito? Tá? Diga. Daí o valor tem um negócio que ele atende a dor ou a necessidade ou o desejo. Sim, prazer ou dor. Então, sim. A partir daí, aí muda a relação da empresa. Sim. Então, foi esse o sentido que o Marcelo usou. E o Guilherme, ele usou o valor pensando na questão quantitativa. Mas preço, pessoal, é uma identificação quantitativa, ou seja, em dinheiro, do que você vai pagar por um produto ou serviço. Tá? Então, vamos lá. Preço é isso. Qual é o objetivo do preço? Vamos lá. Objetivo do preço. Suprir todo o teu gasto, tudo que você investiu no seu lucro e, finalmente, você vai receber do seu cliente. O objetivo, perdão, seu nome? O Carlos definiu bem, tá? Mas resumindo, o objetivo de um preço, pessoal, é produzir lucro. Lucro, tá? Vamos lá. Qualquer que seja o motivo, a gente tem, me parece, eu posso estar errado, isso é uma opinião, portanto eu posso estar errado, não é um fato, mas me parece que no Brasil a gente tem problema em falar de dinheiro e falar de lucro. Tá? Não existe problema nenhum, na minha opinião, e aí vocês avaliem, em falar de dinheiro ou lucro, se você está obtendo isso com o seu trabalho de forma honesta, legal e leal. Tá certo? Ou seja, o cara que chega no deserto, está lá com a garrafa, vira para o cara e diz, são 100 mil reais, e o cara pagou, se ele pagou, ele concordou. Né? Mesmo que ele tenha comprado essa garrafa por R$1, não tem problema nenhum. Ele teve o trabalho de levar a garrafa, encontrar o sujeito. Qual é o problema? Nenhum. Tá? A gente tem um problema cultural no Brasil, independente, acho eu, independente dos motivos, tá? Questões culturais, religiosas, ou o que for, de falar de dinheiro e falar de lucro. Na minha opinião, não tem problema nenhum, porque o lucro é o prêmio pelo risco que você corre. Tá? Se vocês aqui têm empresa, tá? Vocês sabem que tem uma só pessoa cuidando de vocês. Vocês. Tá? Não tem ninguém mais. Então, você corre o risco. Quando você lucra, todo mundo olha para o seu lucro. Quando você tem prejuízo, ninguém corre para te ajudar. Então, o lucro é o prêmio pelo risco corrido. Tá? Com perdão da expressão, você botou o seu na reta e você está sozinho nessa. Tá? Então, por que não premiar quem correu o risco? Né?
A vitória tem muitos pais e a derrota é órfã. Não é assim? Então, quem está correndo risco, na minha opinião, se não está burlando as regras, se está jogando limpo, merece ser premiado. O lucro é o prêmio. Tá? E o objetivo do preço é produzir lucro. Ou seja, se você calcular o preço errado, o que vai acontecer? Prejuízo. Tá? Ok? Então, vamos lá. Objetivo, produzir lucro. Vamos para frente. Quais são as parcelas que compõem o preço? Tá? Pessoal, você do preço, você vai tirar para pagar um tanto de coisa. O que a gente paga a partir do preço? Você paga o quê? Energia elétrica, impostos, o que mais? Seu trabalho, o que mais? Material, tá? Então, se a gente pegar o que o preço tem que cobrir, ele tem que cobrir basicamente 3 coisas: gastos, e aí nós vamos falar detalhadamente sobre gastos, impostos e lucro. Ok? Quando você vende uma coisa, tem lá o preço, você recebeu esse dinheiro, tá? E detalhe, se você fez a gente tem uma questão no Brasil também de não pagar imposto, dá um jeito de, né? Independente dos motivos disso, tá? Nós na nossa empresa, nós calculamos preço com imposto. E a gente emite nota de tudo. Tudo, absolutamente tudo, tá? Eu fico contente pagando imposto? Eu não fico, mas eu pago. Por quê? Porque é uma exigência legal, tá? E se você não pagar, independentemente dos teus motivos, tá? O governo vai vir atrás de você. E ele vem com vontade, tá certo? E cada vez ele tem mais instrumentos para fazer isso, tá certo? Então, independentemente do que estão fazendo com o seu dinheiro, né? O imposto tem que ser pago. Então, o imposto tem que estar dentro do preço, tá? E eu já sei que eu vou pagar. E eu pago, tá? Eu pago. E, na realidade, não são vocês que pagam os impostos. Quem paga é o cliente. O cliente é que paga. Se você calculou direitinho, você vai cobrir seus gastos, tirar seu lucro e pagar seus impostos. Simples assim. Então, não olha para aquele valor e fala, é tudo meu. Não. Você tem um sócio, tá? Esse sócio, ele é dono de partes que variam aí de R$80 por mês, se o cara é MEI, a 10, 12, 15, 18%, tá? Mas isso faz parte. Então, isso também tem que estar no preço. Perfeito? Tudo bem até aqui? Não é porque eu estou na frente que vocês não podem e devam discordar. Se alguém tiver discordância, apresenta a discordância, porque ou eu mudo a minha opinião, ou eu convenço você. Tá? Então, gastos, impostos e lucro. Imposto é função do valor da nota, a menos de quem é MEI, e paga aí R$80 por mês. Lucro, você calcula como sendo uma porção do preço também. No Brasil tem um erro, o cara fala assim, lucrei 300%. É impossível lucrar 300%. Por quê? Porque o lucro, ele é um percentual do preço. Tá? O que o cara está dizendo é o seguinte, eu comprei por 3, vendi por 12, por exemplo. Então, 3, 12 dá 9, ganhei 3 vezes. Aí ele fala assim, lucrei 300%. Não, isso aí chama-se markup, é um outro negócio. Lucro pega total que entrou, tira o que saiu, a diferença é o lucro. Então, no caso do preço, quando você tira os seus gastos, quando você tira o imposto, o que sobrou é lucro. E isso também é calculado, tá? Isso é um percentual do preço. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Tá? Tudo bem até aqui? Está muito acelerado? Não? Se alguma coisa pelo caminho perdeu, Fernando, não entendi. Me fala e eu explico. Tá? Tudo bem? Então vamos para frente. Como calcular preço em marcenaria? Vai ao outro, por favor. Tá.
Não se assustem ainda com fórmula, né? A gente vê fórmula, fica assustado. Eu vou explicar isso aqui direitinho, tá? Isso, eu preciso de um voluntário. Quem é que quer fazer um cálculo de preço aqui comigo? Que tem uma marcenaria, uma lanchonete, qualquer coisa, qualquer negócio. Ela vai. Vocês viram como é que é, ó? Ela vai. E você, não vai? Vai também? Pode ser na calculadora? Pode ser na calculadora. Vamos, então, perdão, seu nome? Mary Ellen. Mary Ellen. Então, vamos lá. Você faz o quê, Mary Ellen? Eu sou marceneira. Marceneira. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente fazer preço na nossa empresa, a gente primeiro precisa saber o preço da gente. E se o preço da gente não é aquilo por quanto o sujeito se vende, é isso. É quanto eu gasto por mês para viver. Tá certo? Então vamos lá. Para ter uma vida digna, tá certo? Não é viajando para, sei lá, Catar todo dia, ou para Paris, né? Quanto você precisa por mês para viver? 10 a 15 mil. 10 a 15 mil. Espera aí, é 10 ou 15? Porque faz uma baita diferença. Pode ser 10. É o que você na sua vida pessoal. Sim. Tá. Então, 10 mil é o que ela quer que a empresa dela pague para ela mensalmente. E se vocês não tiverem esse valor, vocês não vão poder calcular preço de produto. Porque senão vocês não sabem quanto a empresa tem que produzir de dinheiro para pagar para o dono essa quantia que se chama prolabore. O que a gente faz? No Brasil, a gente não separa a vida pessoa física da vida pessoa jurídica, embola tudo, e aí a gente não sabe como calcular as coisas. Então, a primeira coisa, você precisa dizer para você quanto eu preciso por mês para viver, tá? Então, no caso, 10 mil? 10 mil. Então, na conta da empresa dela, todo mês vai aparecer um valor lá, 10 mil reais. Tá? Tudo bem? Vai ser um exercício interessantíssimo. Então, existe uma coisa que é a pessoa jurídica que paga para a pessoa física, que é o dono, o prolabore, 10 mil. O que mais que a sua empresa gasta? Material, com água. Calma, vamos pegar, perdão, tira o material de produção, vamos pegar os gastos da empresa sem você produzir nada. Aluguel, quanto é? Aluguel não tem porque eu tenho uma marcenaria dentro de casa. Dentro de casa. Sim. Então vamos lá, aqui tem outro erro. As pessoas não colocam o aluguel do próprio espaço no custo. Se aquela área não fosse usada por você, você não ia alugar? É, alugaria. Alugaria. Quanto é que você cobraria de aluguel? 2,5. Então, vocês entenderam isso? Não é, estou fazendo no quintal da minha casa. Se não tivesse o quintal da sua casa, você não ia ter que alugar um espaço? Mas se o aluguel é seu, se o espaço é seu, se você não estivesse usando, você não alugaria aquele espaço para fazer dinheiro? Portanto, a sua empresa, a sua PJ, tem que pagar para a sua PF, pessoa física, tá? Não é Polícia Federal, PF, pessoa física, o aluguel. Então, nós temos, alguém vai anotando aí para mim, 10 mil de prolabore, 2.500, como é que estamos de tempo? Então estamos bem. Então, 2.500 de aluguel. Água? 200. Então, 12.500, 12.700. Eletricidade? 250, 280. Vamos botar 300 para facilitar as contas. Então, nós estamos com 13 mil. Oi? Como é que é? Se ela está na casa dela... Não, você vai separar. Como é que eu sei, tá? Como é que eu sei o gasto de energia elétrica e de água? Por exemplo, eu tenho uma instalação, que é a minha casa, e lá dentro eu tenho a minha empresa. Tá? O que você vai fazer? Pega a potência dos equipamentos instalados na marcenaria e a potência dos equipamentos instalados na sua casa e faz uma regra de 3. Digamos, por exemplo, que você tenha 5.000 watts. Vamos falar em unidade de potência watt. Eu tenho 3.000 na marcenaria e 2.000 watts em casa. Tá? 40% da conta de luz é casa, 60%. É lógico que o chuveiro consome 5.000 watts, mas eu uso 10 minutos, por exemplo, 20 minutos. Uma pela outra, né? E assim, eu não gastaria tanto tempo para refinar um cálculo em cima de R$300. Se a minha conta de energia elétrica fosse de
20 mil reais, aí eu ia, não, deixa eu ver aqui cada aparelho e quanto tempo eu uso e separar X% da casa, X%, tranquilo? Água, o que eu faço para verificar a conta de água? Ah, eu tenho torneira na marcenaria? Não, não tem. Ah, tem. Então, quantas torneiras eu tenho na marcenaria, quantas torneiras eu tenho em casa, né? Então, vou rachar aqui pelo número de bicos de água, tá certo? IPTU, o que eu faço? Faço pela área, tá? A minha casa tem 400 metros quadrados, 300 metros quadrados é marcenaria. Então, 75% do IPTU é para a empresa, 25% do IPTU é para a pessoa física. Tá certo? Tudo bem? Tá? Então, nós estamos com 13 mil. Você paga IPTU? Não. Não? Na roça, então... Você paga ITR? Tá. Então, o seu ITR, quanto por ano? Ah, não sei te dizer também. Uns R$200, mais ou menos, tá? 200 dividido por 12 vai dar 15, 16, 17, 20 conto por mês, digamos. Esses 20 conto por mês, digamos que você põe lá, sei lá, metade para marcenaria, pela área, sim? Então, nós estamos com R$13.010, tá? O que mais? Internet, Você usa para minha casa e para marcenaria também. para sua casa e o uso é mais ou menos o quê? Meio a meio? É só da marcenaria, internet. Tá. 280? É, 280? lá só pega a Rugsnet, não pega outra internet. Ah, tá. Porque eu dizer, pô, eu tô pagando, eu vou te vender meu serviço, 89, eu pago 89,90. Não funciona. Não funciona. Tá, então nós estamos com R$13.300. 13.300. 13.300 até o momento. O que mais? Gastos. Você tem empregado? Não, empregado só nas duas mesmo. Só vocês Só duas. nas duas. Tá. Mas ela é irmã, não conta. Vocês já ouviram a figura legal da escravidão? Escravidão de irmã, pior ainda. Tá? Então tem minha irmã agora. Então, nesse caso, a gente consideraria também alimentação, não? Ou não? Não. Pera lá. A alimentação está dentro do Prolabore. O Diego também? Está dentro do Prolabore. Tá? Então, esse Prolabore, digamos que seja de você, só para facilitar as contas. Se ela recebesse um Prolabore também, tinha que juntar, tá certo? Então, até o momento nós estamos com R$13.300, tá? Tudo bem? Eu não vou entrar ainda em depreciação de máquina, em manutenção, tá? Mas só para, digamos, 13.300... Hã? Então vamos lá. Nós temos outros gastos mensais, tá? Tem os consumíveis. Cola, lixa, EPI, essas coisinhas que tem manutenção, bota, jaleco, papapá. Então todo mês tem aquela verba. E aí você vai, por mês, aqui. Manutenção de máquina. Um mês pelo outro, quanto é que eu gasto em média de manutenção de máquina por mês? Às vezes dá um pico, às vezes eu gasto R$2.000 arrumando máquina, e tem mês que eu não gasto nada. Qual é a média histórica? Então, vocês vão listar tudo isso, porque tudo isso vai sair do preço. Se não tiver lá, não tem dinheiro para pagar. Ok? Tá. Muito bem. Então, para facilitar as contas, digamos que ela somou tudo e deu 15 mil por mês. Tudo bem? Esses gastos, pessoal, quer ela produza uma peça, quer ela produza 1.000 peças, todo mês esses gastos estão lá, o boleto está lá batendo. Perfeito? Tudo bem? 15 mil. Quantos dias por mês vocês trabalham? 22 dias. Tem algo errado. Tem algo errado. Estão trabalhando de segunda a sexta, tem algo errado aí. Mas tudo bem. Segunda a sexta. Estão começando a aparecer os podres. Olha aqui, ó. Eu vou criar um problema. Problemas de família.
Então, pessoal, vamos lá. 22 dias por mês, quantas horas por dia? Umas 6 horas por dia. Não, vou ser honesta, eu trabalho 6 horas por dia, não trabalho 8 horas por dia, não. Não tem problema. Vamos ver. Senhores, vocês vão encontrar... Vocês vão encontrar o mobiliário mais caro do universo nessa empresa. Vou mostrar o porquê. 15 mil, né? Quem tem uma calculadora aí, vocês vão fazer... Olha só. Elas trabalham 22 dias por mês, 6 horas. Certo? Isso dá 132 horas por mês. Por pessoa. Como são 2 pessoas, 132 vezes 2, 264 horas. Todo mundo acompanhou? Ela trabalha 22 dias, 6 horas por dia, 22 dias, 6 horas por dia, 132 horas de trabalho em cada uma, vezes 2, 264 horas. Tá? Vamos pegar 15 mil reais. Alguém faz a conta para mim, por favor? 15 mil dividido por 264. 56,81. Ou seja, esta empresa, que aqui está, produzindo ou não qualquer coisa, custa R$ 56, é isso? Não. R$ 56,41? E 81. Cada vez que o relógio, o ponteiro pequeno, anda de um número para outro, R$ 57 para facilitar a conta, foram para o ralo. Durante 6 horas do dia, certo? Ou seja, o fato dela ter um prolabore mais alto não, um prolabore desejado e uma carga horária menor faz com que a taxa hora dela seja de 56, vamos botar 57 para fechar as contas. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vamos lá. O que vocês fazem? Que produto? Oi. Claro. Existe alguma coisa que seria comparando? É bom ganhar 50, legal 60. Não, vamos lá. Vamos chamar o nosso empresário. Ô, empresária, com 10 mil por mês você vive? Dá para comer? Dá para comer, dá para viver bem. Tá comendo, opa, brasileiro comendo, legal. É. A irmã tá na jaula, né? Tá? Diga. Já vou responder sua pergunta, tá? Diga. Eu estou definindo, pessoal, isso chama-se taxa hora ou gasto hora. Taxa hora ou gasto hora. Tudo bem? Ou seja, produziu ou não produziu, a cada hora a empresa dela está consumindo R$ 57. Diga. Não, vamos lá. Ela trabalha 22 dias por mês e em cada dia ela entrega 6 horas de trabalho. Ela também trabalha 22 dias por mês e a cada dia ela entrega 6 horas de trabalho. Então você tem 130... Sabe aquele programa Casos de Família? Vamos lá. Não. Machucada aqui, eu tenho provas. Vamos lá. Cada pessoa entrega um volume de horas trabalhadas por mês. Se você tem, digamos que esse número seja X. Se você tem uma pessoa, é um X. Se você tem 2 pessoas, 2X e assim por diante. Então, o volume de horas trabalhadas é o total de horas produtivas que cada pessoa entrega. Tudo bem? Você tem que somar. Tá. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Eu estou supondo que nessas 6 horas trabalhadas, elas estão trabalhando. Não estão ligando para alguém ou vendendo. Não, elas estão produzindo. São horas produtivas. Aí eu peguei o total de gasto da empresa, 15 mil, dividi por 264 horas, que é o número de horas produtivas da empresa. Então, cada hora de trabalho da empresa custa ou gasta R$ 57. Não é que elas geram... Vamos lá.
cada hora da empresa, tá? Cada hora da empresa significa que saiu por hora R$ 57. Ou seja, cada uma tem que trabalhar R$ 57. Sim, tudo bem. Numa hora são duas, então não são 57, são R$ 114, porque são duas pessoas. Entendi seu ponto. Cada uma tem que produzir R$ 57 para prover a existência da empresa. Como são duas pessoas, o gasto é de R$ 114. Entenderam? São duas pessoas, então é que eu estava fazendo a taxa hora por pessoa. Tudo bem? Tá? Aí vamos ver o seguinte, o que você produz? A gente faz móveis de madeira e restaura móveis de madeira também. Faz móveis de madeira. Você tem uma peça de catálogo? Não, tudo bem, tem. Essa peça é o quê? É uma mesa? Tem estante, tem mesa. Estante. É um estante de catálogo. Ó, tudo bem, faço isso aqui. Essa estante, quanto tempo você leva para produzir? Uns 4 dias. 4 dias, trabalhando em duas? Em 2 horas, 2 dias. Em 2, 3 dias. Peraí, 2 dias ou 3 dias? 3 dias. 3 dias. Então, olha só, pessoal. 3 dias, 2 pessoas. Tá certo? Se elas trabalham 3 dias, 2 pessoas, tá? Então nós temos 3 vezes 6, 18, vezes 2, 36. Certo? Moço da calculadora. 36 vezes 57. Hã? Não. É que eu botei... Não. Tudo bem? Não, então olha só. São 3 dias, 18 horas cada uma, vezes 2, 36 horas. 36 a 57, 2.052. Tá? Então, aquela pessoa que pegou o papel e a caneta, foi o senhor, rapaz de óculos aí, 2.052. Anota esse valor para mim. Então, pessoal, esta estante, ela já tem no preço dela R$ 2.052. Esses R$ 2.052 são para pagar a existência da empresa. O prolabore, a água, o aluguel, entenderam? R$ 2.052. Quanto você gasta de material? Sim. R$500. Você somou tudo? Madeira, cola, verniz, parafuso. Ah, dá uns 600, 700 aí. 600, 700. Vai. Vai? Ou mais. Sabe por que esse... Você controla as suas despesas? Não. Entenderam? Então, quando pergunta... Pessoal, entre 600 e 700 tem uma diferença de 17%. A maioria das empresas no Brasil trabalha com margem de lucro abaixo de 15%. E aqui tem 16 a 17% de incerteza, porque você não controla os seus gastos. Tá? Então, vamos anotar aí, nosso anotador, R$ 700 de material. Tá? Você é MEI? Sim. Tá. Então, naqueles 15 mil já estão os R$ 80 por mês que você paga de MEI. Tá certo? Se ela não fosse MEI, se ela fosse um simples nacional, então a gente teria que calcular o imposto dentro do preço. Nós não vamos fazer isso porque ela é MEI. Tá? Por quanto você vende a sua... É um estante? Por uns 2.800. Ela vende por 2.800. E quanto ela gastou para produzir? Olha só. 2.752. Todo mundo está acompanhando a matemática? Então, pessoal, e quando eu perguntei o preço, ela falou uns 2.800. Quando a pessoa fala uns, é porque ela não sabe bem o que está acontecendo. Entenderam? Então, se ela está vendendo por 2.800 e o custo dela é de 2.752, então ela está ganhando, por estante, R$ 28. Hã? Sim. 48. Perdão. 48 a cada 3 dias. Tá? Hã? Não. Aí eu estou falando preço.
preço à vista, FOB. FOB é lá na porta. Preço à vista, FOB. Se ela for entregar em outro lugar, como é que eu faço entrega? O cliente contrata a entrega. Tá certo? O cliente paga o frete e o cliente paga o seguro. Tá certo? Porque eu não sou uma empresa de entregas. Tá certo? Tá? E aí, se o cliente não quiser pagar seguro, o problema é dele. Aliás, minto. Eu vendo ferramentas da Veritas e eu entrego. Mas sabe como é que eu entrego? Eu ponho no Sedex e eu mando para o cliente o Sedex com o seguro. 2% do valor. Então, por exemplo, outro dia um cliente comprou R$9.000. Ele pagou de seguro R$180, que é muito menos pior do que a ferramenta dele se extraviar e ter um prejuízo de R$9.000. Diga. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tudo. Nas observações. Tá? Então, o que acontece? Ela ganhou R$48 em 3 dias. Tá certo? Então, o lucro dela, no mês, está sendo de aproximadamente R$350. Esses R$350, tá, vão ser lucros se o mundo for perfeito. Se elas levarem 3 dias, se não quebrar uma máquina, se não faltar um material, se não der um problema no lixamento, na usinagem, não sei aonde, se ela não ficar doente, né? Se ela entregar 6 horas de trabalho todo dia, diga. Eu ainda não consegui ele falou, tá, direto nas 9, eles vão para o porque já perdeu alguma vez na sua vida policial? Aí eu falei, não. Ele falou, quando você vai começar a fazer? Ele falou, porque eu prometo, eu trabalho de estádio, eu falo de graça. E eu não consigo imaginar onde vai calcular Você é autônomo? Você trabalha para você? Tá, então eu vou te dizer. Tá. Vamos lá. Como é que a gente lida com um problema que você acha que pode acontecer, mas você não tem certeza se vai acontecer? Seguro. Você mitiga o risco, tá certo? E aí você faz um seguro, tá? Ou você vai fazer uma poupança para dizer, olha, se acontecer eu consigo me manter, ou você faz um seguro, tá? E isso vai estar refletido aonde? No preço. No preço. Claro. Desde ter CNPJ, o banco passa segundo com CNPJ. Então, primeiro que trabalho no Banco Santander, ele recomendou para quem tem CNPJ, faça o seguro de vida ou de acidente no CNPJ. Sai muito mais benefício e o 3 vezes, 4 vezes. No Brasil, pessoal, a gente tem. Eu já vou pedir desculpas pela brincadeira, mas a gente acha que acidente de carro e gravidez indesejada só acontece com os outros. Então, façam seguro. Tá? Isso está no custo. Isso. Tá? Então, ela... Vou sair daqui devendo. Pessoal, vamos lá. Vocês viram alguma mágica, algum conceito que vocês não conseguiriam entender ou aplicar? Tem algum? Não tem mistério nenhum. Fazer cálculo de preço, tá? É fácil. É matemática de 4 operações. Agora, é que nem fazer dieta ou ir na academia. Precisa começar a controlar os gastos. Entendeu? Eu sou neurótico com gastos. Dona Evelyn, minha sócia e esposa, sabe disso. Tá? Por quê? Porque eu vivo cobrando dela, ela sai para fazer uma compra, eu falo, cadê o papelzinho? Cadê o papelzinho do cartão de crédito? Porque todo dia eu chego, eu tenho uma planilha separada, pessoa física e pessoa jurídica, eu jogo lá, eu apuro o resultado mensal para ver se eu estou tendo lucro ou estou tendo prejuízo. Porque se você não tem os números, como é que você está sabendo se o teu negócio
Está indo para frente, está indo para trás, e onde é que tem que mexer? Tá certo? Então, por isso que eu brinquei com vocês, a matemática tem que ser usada a favor de vocês, tá? E é muito pior não olhar do que olhar. Precisa olhar. Vocês não podem deixar a vida atropelar, vocês serem passageiros da vida. Vocês têm que controlar a vida. E tem que controlar a vida financeira. Entendeu? Diga, Edu. 5 minutos. Terminou a palestra. Vamos lá. Perguntas, quaisquer. Você chegou à conclusão, então, que as R$1.800, nós temos R$300 No mês. Se tudo der absolutamente certo. Como é que daí ela vai jogar um valor acima desse R$1.800 para poder, ela vai filmar, então ela quer diminuir. Sim. Então vamos lá. É que eu deveria ter pensado, né, num flip chart para mostrar. Essa fórmula. Essa fórmula aqui, ela taxa a hora vezes o tempo gasto para fazer, mais os materiais, e quando eu coloquei externos ali, digamos que ela mandasse fazer uma laca na estante fora. Tem que somar também porque é gasto. Aqui é 1 menos I, tá? E aqui são os impostos. Digamos que não fosse MEI, fosse simples, e pagasse 10% de imposto. Esse I aqui seria 0,1. E L aqui é o lucro também percentual. Digamos que ela quisesse ter um lucro de 20%. Tá? Ela ia colocar aqui 0,2. Tá? Então, só para ter uma ideia. Digamos que ela quisesse ganhar 20% em cima de cada estante. Tá? Se a estante custa, hoje ela vende por 2.800 e ela está ganhando fantásticos R$ 48, digamos que ela quisesse ganhar 20% do preço. Moço da calculadora, o senhor faz uma conta para mim, por favor? Não, eu pega, por gentileza. O gasto deu 2.700 e quanto? 2.700? 2.752. Pega 2.752, por favor, e divide por 0,8. 3.440. Vendendo a estante a 3.440, você teria R$ 688 de lucro, 20%. Tá? 20%. Se ela mudar no percentual lá. Ah, quero ganhar 25. Vai subir o preço. Tá? Vai subir o preço porque é ali. Ela vai definir quanto é que ela quer de lucro. Aí, para isso, para ela efetivamente ter esse lucro, o que acontece? Ela vai ter que gastar aquilo ali ou mais. Primeiro problema da equação. Segundo problema da equação, ela vai ter que achar gente que pague os R$ 3.400 pelo estante. Então, por que as empresas... E amanhã 15h30, uma palestra, por que marcenaria não tem lucro? Tá? E uma das coisas que a gente vai ver, pessoal, é que as empresas não se diferenciam e aí fica todo mundo concorrendo contra todo mundo, fazendo o mesmo produto, não tendo diferenciação e vendendo para quem não tem dinheiro. Esse é o problema. Tá? Uma das... Hã? Aí a pessoa, muito bem, a pessoa não sabe fazer conta, fala assim, ó, 2.800, se for à vista, aí com medo de perder, a pessoa fala assim, 2.650. E aí... Oi. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. A gente faz para quem não tem dinheiro. Mas eu acho que quando você faz para quem não tem dinheiro, você tem que pensar de fazer um produto acessível. E aí você tem lucro. Tá, então vamos lá. Você quer fazer um negócio super sofisticado, aí você está errando o seu mercado. Não, perfeito. Não, vamos lá. Então, vamos falar desse assunto importantíssimo. Por exemplo, nós passamos um tempo dando aula, tá? E o meu maquinário está começando a dar defeito. Eu preciso... E a aula consome. Então, estou começando a produzir peça, tá? Vocês já passaram lá... Alguém aqui passou no nosso stand? Viram as peças lá? Parecem bem feitas? Tá? Muito bem. A peça mais barata custa 900 e pouco, a peça mais cara custa 16 mil. Tá? Que é aquela cadeira lá toda que eu levo um mês para fazer. Tá?
A minha escolha é trabalhar muito tempo num produto com altíssima qualidade e encontrar quem pague, tá? A sua escolha pode ser o seguinte: não, eu vou fazer produto de preço mais baixo. Quando você vai fazer produto de preço mais baixo, o seu produto não vai se diferenciar do resto. E aí o que acontece? Aí você vai estar no mercado de concorrência pelo quê? Preço. E aí o que acontece? Ou você vira um chinês, tá? Produzindo coisa que nem pipoca, tá? Você vai ganhar centavos por unidade, né? Entendeu? O meu propósito não é virar fábrica. Eu já trabalhei em fábrica, eu já fiz gestão de produção. Não, mas não tem problema nenhum. Você já foi uma capacidade de oferecer um produto de qualidade? Não tem. Eu tenho experiência que você tem. Então, eu vou ter que amar muitos anos para ter essa capacidade. Então, pessoal, olha só. Excelente a fala. Nós trouxemos... Tá? Não ser impactado por isso embaixo também. Isso que ele falou, criar um produto onde ele vai atender uma demanda de cliente. Opa, beleza, estou nisso. Vou falar de dar um pouco, vou tentar calcular aquilo ali. Né? Se for usando o exemplo, você pôr muito fácil, entendeu? Agora, se você tem uma tenda para ela, 2.750, para ela ter que passar para 3.600, se ela já tem fundo, compra 2,5, 2.700 no dela, para ela da noite para o dia, 3.700. Não vai ser esse público. Não vai ser esse público. E aí eu não sei. E aí eu não sei também se. E provavelmente o produto também não vai ser o mesmo. Não sei. Mas, claro. Você lembra que tinha uma propaganda, você comprava um negócio e levava um Marcelinho 300? Não, tá. Era um negócio assim, muito barato. Era uma indústria. Ele fazia aquele produto para atender um determinado nicho de mercado. E ele tinha o lucro dele ali. Então, mas vamos lá. De novo, é uma escolha, né? Se a pessoa está feliz e a empresa está se mantendo, ela quer fazer produto barato, opa, tá? Eu não gosto. Aí é pessoal, entendeu? Oi. Desculpa. Existe uma diferença de valores, muitas vezes existe um padrão, por exemplo, de percentual de lucro. Então, eu não sei se existe uma estimativa, por exemplo, hoje eu quero trabalhar com 20% em cima daquele imóvel ali. Mas amanhã eu posso trabalhar 30%, mas qual que é a lógica? Até onde eu posso... Pessoal, pergunta excelente. Qual é a margem de lucro ideal? Vamos lá. Qual é a margem de lucro ideal? Hã? A margem de lucro ideal é a máxima. E não existe problema nenhum. Vamos lá. Estou supondo que todo mundo aqui é como eu. É um pequeno empreendedor, é uma marceneira, não sei o quê. Vocês estão roubando alguém? Vocês estão fazendo mal para alguém? Não. Qual o problema de você buscar maximizar o seu lucro? Se você trabalha honestamente. Não tem problema nenhum. Tá? Então, margem de lucro ideal, a máxima. Agora, o que o mercado aceita? Né? Depende de onde você vai se colocar no mercado. Tá certo? Então, o caso que ele citou, nós trouxemos aqui um marceneiro que é referência mundial no Brasil, mundial em marcenaria de alta qualidade, Michael Fortune. Michael Fortune passou 10 anos comendo o pão que o diabo amassou, até que chegou um projeto que ele, 10 anos. O que tem de bom nele? Ele é bom no que ele faz e ele não desistiu. Mas foram 10 anos, tá? 10 anos. Agora o que vocês têm que fazer é se perguntar o seguinte: eu tenho 10 anos de coragem para enfrentar até, né? E nesses 10 anos, ele mudou, ele melhorou, ele se diferenciou, né? Sim, oi. Opa. Eu quero falar uma coisa assim, porque eu estou falando de papelzinho, eu sou artesão e sou adquirido na produção. Tá. Nunca funcionou de pintar os papelzinhos de cartão, as notas, pela pandemia. Aham. E aí, no final do ano passado,
já numa situação, estava precisando reinventar coisas, consegui achar um aplicativo em celular, tem para Android, e eu não ganho nada, eu pago com mensalidade, R$14. Chama, eu quero compartilhar com vocês, chama Estoque 2.0. Estoque 2.0. É, 14 pratos, cada por mês. Ele consegue ter todo o seu estoque, tudo constante, e fazer os orçamentos. Então, o que eu imaginei? Pô, eu estou na loja comprando material, sabe o que eu tenho em estoque na hora, e aí é rápido. Na hora que eu fiz a compra, eu já boto ali, irmão. Depois de um mês de trabalho, eu passei mal, sentado numa mesa assim, olhando os relatórios. Porque assim, eu vi que estava perdendo dinheiro, eu vi que estava comprando coisas que eu já tinha em estoque. Aquela história de, vou comprar uma caixa de parafuso mais barato. Mas vou fazer o quê com 990 que eu não... Totalmente errado. Então, assim, eu consegui ter uma melhora no fluxo de trabalho, que eu tenho transtorno de déficit de atenção. Então, assim, com muita coisa, essas coisas, por conta do raio do aplicativo. Então, assim, Ou seja, a partir do momento que você passou a controlar os seus números, você tomou consciência da tua situação e você falou, não dá, eu tenho que mudar. E assim, o que mais me surpreendeu foram os festas. Eu tenho oficina, eu ateliê, agora eu estou trabalhando de casa. Mas eu fui na loja de parafuso, então parafuso. Aí passei pelo barco, vou tomar um café com um salgado. Aí eu passei a notar essa alimentação, comecei a alimentação do trabalho. Um café com salgado durante 20 dias, da minha conta de luz. Não, e peraí, e o tempo... Não, e o tempo que você gasta, aquele tempo que você foi lá buscar o parafuso, e esse tempo aí? Porque pessoal, o taxímetro está rodando. Os R$57 por hora estão ali, ó, batendo na tua porta a cada segundo. Eu praticamente não vou a fornecedor. Eu compro por WhatsApp, pela internet. Eu não vou. Só para aproveitar o papo que eu dou aqui, depois de 5 anos, eu cresci, voltei para menor. Tá. Só agora que eu comprei me inspirar um pouco mais aliviado, eu tomei uma decisão. Não dá desconto, nem eu dou a serviço. Alguém me pediu um serviço, uma verba, eu não desconto no valor, mas eu ofereço alguma coisa que já tenho, uma forma de material para alguma coisa. Tá. E a segurar a barra pesada de execução do dia, não saber o que eu vou pagar conta, mas não estou lá fazendo serviço que paga menos que eu mereço. Porque você vai ter prejuízo e você vai se amaldiçoar, você fica com raiva de estar sendo subvalorizado. É muito difícil ver essa força de vencer, e você tem que jogar para o alto escolher que você vai pagar, e falar, não vou fazer isso aqui, precisa estar mal pago. E aí é preciso muito exercer essa fé de que 1, 2 dias depois vai aparecer alguém que vai pagar o que você merece. E aí você vai trabalhar com soldado. É muito difícil desse lugar. Mas eu acho que não tem uma coisa aí, não, né? Tem que perseverar. E tem que instalar alguma coisa no aplicativo que seja, no meu caso, no aplicativo. E me trouxe uma realidade de chorar mesmo. Falar assim, cara, não sei como é que eu tô aqui. Só para ressaltar o que ele falou, ele só conseguiu fazer isso à medida que ele devia falar da vida dele. Sim. Bem, nós temos que terminar. Pessoal, eu espero que obviamente não era para ensinar ninguém, tá? Mas para dar um toque que precisa cuidar desse assunto. Se você quer ser empresário, você precisa saber calcular preço. Beleza? Obrigado.